Fala pessoal, eu sou o Francisco, vulgo Chicão, aí também conhecido aí popularmente como Chicão. Sou o CEO, sou um dos fundadores da BIS Capital. Estou aqui com o Cristiano. Bom pessoal, boa noite, eu sou o Cristiano, também um dos cofundadores da BIS Capital, diretor de crédito aqui da BIS, né? E eu vim aqui para falar e bater um papo com vocês, mas é sobre o que mesmo que a gente vai falar hoje, Cal? Qual o objetivo? Então, a gente vai falar sobre um monte de coisa. Os nossos clientes sempre perguntam como é que a gente gerencia a empresa, como é que a gente cuida do fluxo de caixa, como é que a gente cuida do dinheiro ali para maximizar a nossa chance de conseguir empréstimo, quando é que se deve pegar empréstimo. Então, a ideia é dar várias dicas aí sobre como pequenos empreendedores podem cuidar das finanças das suas empresas. Roda a vinheta aí. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro Café do PJ. Né? Os nossos clientes sempre escrevem para a gente, mandam mensagem, falam com a gente querendo dicas, sempre perguntam, né, qual é a melhor forma de gerenciar as finanças da empresa. E aí a gente está agora começando esse projeto aqui. Né? Espero que vocês curtam tanto quanto a gente. A gente gosta muito de falar sobre negócios, sobre empresas. Né? Eu e o Cristiano somos empreendedores aí há quase 20 anos, então... para a gente é sempre uma satisfação estar falando sobre isso, ainda mais no momento que a gente está, né? A gente está agora num cenário aí do Brasil super complicado, com inflação alta, taxa de juros subindo, então tem muita dificuldade aí para quem está empreendendo, e aí a ideia é desmistificar um pouco, falar desses tópicos e dar algumas dicas aí para vocês aí. E acho que o que é legal, eu brinco, né? É difícil a gente chegar num café, né, ou num bar e encontrar vários empreendedores, né? Normalmente, a gente que empreende sabe que é muito solitário ser empreendedor, né? E acho que, graças a Deus, eu tenho o Chicão como sócio há vários anos, né? E a gente pode debater, chorar as mágoas, conquistar as vitórias, mas a gente sabe que nem sempre, né, vocês têm alguém do seu lado para tirar uma dúvida, para trocar. E eu acho que o objetivo aqui é a gente realmente criar esse café do PJ para que a gente, de uma forma bem informal, né, bastante democrática, possa conversar sobre os anseios aí, as dúvidas e tudo que vocês estão pensando. Então a ideia, gente, é realmente um bate-papo bem informal e a gente vai contar um pouco das nossas burradas aqui também, né? Acho que empreender é a arte de cometer erros e aprender, né? E eu acho que a gente já cometeu bastantes erros e aprendeu e a gente vai tentar passar um pouco aqui por questões e erros que a gente já fez, que clientes nossos, né, já também se depararam. Eu acho que o objetivo é esse, tá, pessoal? É isso, então olha só, começa contando aí, né? A gente tem aquela história, a gente tinha uma empresa, tinha um cliente que era super importante, né? Era o nosso maior cliente e isso acabou virando um grande problema pra gente. Então conta aí um pouco dessa história, porque eu acho que muita gente deve ter situações parecidas, quando você depende muito de um cliente só. Pois é, pessoal, a gente, né, na nossa primeira empresa, que não era a BIS Capital, era uma outra empresa, né, a gente foi tendo muito sucesso com um cliente, né? É muito legal quando você vai... Né? O cliente pede mais uma coisa, mais um projeto, mais um serviço e a gente vai achando aquilo tudo muito legal, né? Só que teve um dia que a gente olhou e falou, poxa, esse cliente representa 20% do nosso faturamento, né? Se a gente perder esse cliente, a gente vai ter um problema sério, né? E, de fato, depois de 5, 6 anos, né? E acho que talvez um dos aprendizados que a gente teve, a gente sempre achava, não, mas a gente atende ele super bem, o cliente adora a gente, imagina se isso vai acontecer, né? E eles que, de fato, troca um dia um diretor, muda uma filosofia, né, daquele teu cliente, e eis que um dia o cliente, né, resolve que, né, acabou fazendo uma concorrência e ganhou a empresa que tinha o menor preço. Naquele caso não foi a gente perdeu o cliente, né? E aí vocês podem imaginar, né, o buraco que não foi no nosso fluxo financeiro na hora que a gente perdeu aquele que era o maior cliente, né? Então aqui, óbvio que eu não estou falando para vocês irem lá e desligar o maior cliente de vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é para fazer isso, né? É fundamental manter os nossos grandes clientes, mas ter consciência desse problema já é um começo, né? E começar a pensar o seguinte, será que naquele mesmo segmento, aquele meu cliente não tem outros clientes que eu poderia vender o mesmo serviço ou o mesmo produto, né? Tentar criar estratégias, né, de efetivamente vender para outras empresas de forma que aquele 20%, daqui a pouco é 17%, é 10%, é 5%, e você tem uma empresa
né, muito mais saudável. Então, a concentração muito forte, a dependência muito forte de um cliente só, a gente acha que é um problema que deve tentar ser evitado, até porque se o cliente descobrir isso, né, ele começa até a negociar com você com mais poder, começa a querer, né, ainda piorar a relação, te pagar com mais prazo, né? Então é sempre importante vocês entenderem se tem um cliente que é muito dependente da empresa, de alguma maneira pensar em formas de diminuir essa dependência, né? Mas principalmente atraindo novos clientes. No fundo, até uma das coisas que a gente fala, você pode tentar criar novos clientes dentro do cliente, né? Se a empresa for muito grande, né? Uma empresa tipicamente de serviço, você pode ter N contratos, né? Pelo menos, de repente, você não perde todos os contratos. Você perde um contrato, mas não perde os outros. Então, enfim, acho que diversificar a base de clientes é uma dica aí super importante para o fluxo financeiro. E tem um problema, né? Acho que isso ainda é pior ainda, principalmente se você tem empresa de prestação de serviço, onde o custo fixo é muito alto, né? Então, principalmente essas empresas que alocam mão de obra, você tem uma equipe trabalhando para um cliente, porque se por acaso você perder aquele contrato, você ainda vai ter que demitir, né? Ou reduzir seu quadro ali para se adequar aí ao tempo de vacas mais magras, e aí a coisa é pior ainda, né? Porque você ainda tem custo de rescisão, etc. Então, acho que além de um ponto de não estar muito concentrado no cliente, né? Você também ter caminhos, né? Para você conseguir sair, né? Ou reduzir seus custos caso aquele cliente vá embora, né? Porque aí o impacto é menor, né? Então, também... Sabe que você me fez lembrar uma outra coisa, né? Quando a gente tem uma mobilização grande para um cliente, né? A gente nunca pensa que um dia vai terminar, né? E aí, na hora de fazer os custos do projeto, né, a gente faz pensando só no setup do projeto. Mas tem que tomar cuidado se um dia você não deveria botar na conta também. E se um dia eu perder esse cliente, eu vou ter que demitir essa equipe, né? Eu deveria talvez botar os custos de desmobilização dessa equipe, de demissão também na conta aí. Então, essa acho que é uma outra dica aí que fica sobre esse ponto. Não, é fundamental. E tem que estar muito atento, porque às vezes isso pode decretar a morte de uma empresa. Você perde um cliente muito relevante, ainda tem muito custo para desmobilizar aquele projeto, pode ser realmente uma situação, né? A gente também vê em alguns clientes aqui nossos da BIS Capital esse problema acontecer. Perde um cliente muito grande e aquilo ali gera um buraco, né, financeiro na empresa ali nos próximos meses. Legal. Bom, vamos falar de outro caso. Eu lembro de um caso, né, agora de um cliente nosso, né, que tinha uma dificuldade, que era um caso de um brechó. Conta um pouco melhor essa história, você estava mais próximo aí do caso. Esse caso é bem interessante. Foi um brechó que veio buscar crédito aqui na plataforma da BIS, e aí eu lembro, acho que eles faturavam ali uns 150 mil reais, queriam pegar um crédito de 15 mil, até relativamente pequeno, né, perto do faturamento, era 150 por mês. E aí, conversando com o cliente, né, tipo, mas como é que você compra, né, as roupas aí que vende e tal no brechó? Não, então a pessoa vem aqui com a roupa usada e aí eu pago na hora. Né? E aí, pô, te deu a dica, mas por que você não pede 30 dias para pagar, né? O que é razoável, você pensar, sei lá, chega com essa blusa aí, quer vender, você fala, daqui a 30 dias eu te pago. E é o tempo para ele poder, né, conseguir vender a peça ali e conseguir o dinheiro. E aí, só de fazer isso, apareceram 60 mil reais ali, porque era mais ou menos ali o quanto ele movimentava de peças todos os meses. Então, acho que esse é o tipo de coisa, né, que muitas vezes as pessoas não pensam, né? Pô, dependendo de como você gerencia, paga ali, nesse caso ali, a pessoa que está vendendo a peça é o fornecedor, né, dele. Então, só de renegociar o prazo ali com o fornecedor, né, ou com os fornecedores dele, já... E ainda mais assim, se você está acostumado a pagar à vista, no que você muda essa regra, você gerou ali um mês de despesa que você vai jogar para frente, né? Então, acho que esse exemplo do brechó eu gosto muito de citar, assim, quando o pessoal pergunta o que é essa história de fluxo de caixa, né? Que é uma palavra bonita, mas pouca gente consegue entender, às vezes, as maneiras práticas de fazer isso, né? Então, eu gosto sempre de ilustrar com essa história, porque às vezes é uma coisa bastante simples, a política que você cria na empresa. Eu lembro até que, conversando lá com a moça lá que era empreendedora, ela falou, não, cara, eu fiz isso e nenhum cliente reclamou, ou seja, o cliente estava disposto a esperar 30 dias para receber o dinheiro lá da peça, né? Mas isso é a diferença entre você precisar de um mês ali de faturamento ali para cobrir aquele gasto a mais, né? Então, muitas vezes eu acho que as pessoas sempre pensam em capital de giro e pensam a recorrer ao empréstimo para fazer ali o capital de giro e tal.
né? E é óbvio também é uma solução, né? Aqui no Biz Capital a gente agradece até quando essas soluções acontecem, mas dá para pensar de várias outras maneiras criativas para conseguir o dinheiro, muitas vezes ali trabalhando melhor a relação entre clientes e fornecedores, né? Então essa história do brechó acho que é um exemplo bem concreto. Você sabe que, na verdade, você está me dando uma ideia, acho que tem uma regra de ouro aqui, talvez a mais importante de hoje, porque acho que várias coisas que a gente vai falar, tem uma coisa, gente, que é negociar. Seja cara de pau, né? O não você já tem. Né? É impressionante você ver, nunca tinha sido tentado conversar, né, com a pessoa que ia ali de pagar em 30 dias. E a gente vê muitos casos que a pessoa... Mas você já conversou com o seu fornecedor sobre isso? Você já conversou com o seu cliente sobre isso? Não, mas ele não vai aceitar. Não, mas o não você já tem, né? Tenta negociar, tenta falar, né? E é impressionante como é que, eventualmente, né, aquela história, o teu fornecedor não quer te perder, né? Ele também tem medo de perder você, né? E às vezes a gente fica sempre naquela situação de achar que a gente tem medo de perder aquele parceiro de negócio, mas o parceiro de negócio, se você é um bom parceiro, também tem medo de te perder. Então eu acho que muitas vezes transparência, né? Eu acho que o poder da transparência, gente, se abrir para o fornecedor, olha só, não está dando para mim, né? Olha aqui minha situação do fluxo de caixa, né? Acho que eu já tive situações que eu tive fornecedores aí aqui na Biz, né? Que eu abri até a planilha financeira e falei, não dá para eu te pagar isso, por causa de X mais Y mais Z. Né? E a pessoa do outro lado, quando ela entende, se coloca no seu lugar, ela fala, não, realmente faz sentido, então vamos mudar aqui a forma de negociar. Então, gente, tentar, falar, trazer, ser transparente, eu acho que é uma dica que vale para várias das coisas que a gente vai falar aqui hoje, né? Tem até uma expressão que eu gosto muito que é demitir o cliente, né? Então, óbvio que ela vai de encontro ao cliente tem sempre razão, mas eu acho que esse conceito de demitir o cliente no sentido de, não necessariamente, né, terminar o relacionamento, mas eventualmente mostrar ali o quanto você de fato está ganhando ali, né? Eu acho que é uma alavanca poderosa na negociação, porque principalmente assim, acho que para empresas de prestação de serviço, onde você tem às vezes um espaço para negociar ali, né? E às vezes a fórmula, né, os custos podem ser algo complexo, né? Então você mostrar esse custo para o teu cliente mostrar para ele que não dá para prestar serviço naquele patamar ou daquele formato, muitas vezes abre a margem para negociação. Como você falou, se o cliente está satisfeito com o seu serviço, ele quer manter, né? Então, é o espaço para você negociar e aí chegar num formato bom para todo mundo. Eu acho que esse é um grande segredo aí, né? E aí até falando ainda mais disso, né, de negociar, né, você sempre fala dessa coisa de tentar receber mais rápido possível o dinheiro, né, do cliente. E aí, conta aí uma história aí de... Não, pessoal, acho que, no fundo, né, o fluxo de caixa, o tão falado fluxo de caixa, né, é a diferença entre o tempo em que você recebe e tem que pagar as coisas, né? E eu acho que o Chicão citou aí a questão dos juros altos, da inflação alta. O dinheiro está valendo muito hoje em dia, né? Então, o dinheiro hoje ou o dinheiro daqui a 30 dias é muito melhor ter o dinheiro hoje, né? E a gente tem várias ferramentas novas aí no mercado que te ajudam a ter o dinheiro hoje, né? Então, por exemplo, o Pix, né? A gente ainda vê que o Pix, ele pegou muito, né, na PF. Eu imagino que todo mundo de vocês estão fazendo transferência aí para amigo, para mãe, mulher, né, para fazer a vaquinha, né? Mas ele ainda no ambiente corporativo, no ambiente entre empresas, né, ele ainda não está tão disseminado. Então, por que não vender com Pix, né? Por que não chegar para o seu cliente e falar, olha, se você me pagar em Pix, eu te dou 2% de desconto, 3% de desconto, né? Você vai ficar impressionado com o número de empresas ou de pessoas que vão aceitar pagar em Pix. Tem muita empresa, mesmo empresa que atende clientes, né? Até loja de varejo que ainda não aceita Pix. Outro dia, a gente até estava lá no restaurante lá, que a gente foi lá em Petrópolis, aqui no Rio, tinha uma placa enorme, não aceitamos Pix. Eu até achei aquilo curioso, porque pô, né, no momento que o Pix tem esse sucesso todo, o cara faz questão de dizer que não aceita Pix, né? Quando ele... eu acho que ele devia fazer justamente o contrário, né? Pô, aceita Pix, vai pagar menos do que no cartão de crédito, né? Todo mundo ali no restaurante estava pagando Tem um cliente nosso que eu perguntei para ela falou, não, meu marido, ele é de fora do Brasil, ele ainda não entendeu essa coisa do Pix, ele acha que no fundo tem alguma coisa estranha aí nessa história. E, gente, a gente queria dizer para você o seguinte, é super legítimo receber por Pix, né? E digo mais,
além de você receber dinheiro muito rápido, ele deixa um rastro na sua conta que é fácil de gerenciar. Você consegue ver a entrada, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a BIS cada vez está desenvolvendo mais soluções para você gerenciar o seu fluxo de caixa. Se passa o dinheiro pela conta, né, ele é o melhor dos mundos, porque você consegue gerenciar e você recebe muito rápido. E aí, recebendo rápido, você pode usar esse dinheiro para pagar um fornecedor seu e pedir o desconto do seu fornecedor. Então, imagina que você dá um desconto de 3% para o seu cliente e você usa aquele dinheiro no dia seguinte e consegue um desconto de 10% com o seu fornecedor. Né? Não é nada. Você ganhou um dinheiro, né, nessa transação e melhor, se você usasse a maquininha, vocês sabem que vocês teriam que pagar um percentual lá para as empresas que são donas das maquininhas. Então, no final das contas, se você conseguir só trocar o que você pagaria, né, para a empresa da maquininha, dando desconto à vista, na maquininha você ainda recebeu o dinheiro, né, 20 dias depois, 30 dias depois, e aqui você está recebendo o dinheiro na hora. Né? Então, eu acho que é muito importante tentar trazer o dinheiro o mais rápido possível para dentro de casa. Né? Então, eu sugeriria fortemente de pensar em estratégias de receber dinheiro com Pix, mas oferecendo algum tipo de desconto para incentivar né, o cliente a pagar. Não, e tem muita empresa, né, que cobra o cliente via boleto e às vezes o boleto é um incentivo até para o cliente desistir da compra. Pessoal do e-commerce aí, né? O pessoal do e-commerce reclama muito disso, né? Porque o cliente vai lá, emite o boleto, aí ele tem que esperar um dia para ver se o boleto foi pago ou não. Então o estoque fica bloqueado, porque o cara supostamente vendeu, e o cliente fica ali a falar, esquece de pagar o boleto, desiste da compra, acha né, um outro produto em outro lugar. Então, acho que, novamente, o Pix, esse exemplo do e-commerce também acho que é bem bacana. É a hora de fechar ali e não perder a venda, né? Que é uma forma de você garantir ali que o cliente está comprando contigo. Além de toda a economia que você tem ali na transação financeira, né? Que também é super importante. E não tem o chargeback também que tem na transação do cartão de crédito. Então, quando você soma isso tudo, né, o cliente que desiste, o cliente que acaba não pagando, você demora mais a receber, o que você paga para a empresa lá, para a adquirente lá, que é a empresa da maquininha para receber via cartão de crédito, tudo isso no Pix é uma maneira mais eficiente de fazer, né? E você recebe o dinheiro, como você falou, na hora ali que você já pode usar para negociar com o fornecedor. Exato, pessoal. Receber rápido é uma das grandes dicas aí, né, de como melhorar o seu fluxo de caixa. E aí, eu acho que, continuando aqui, queria te perguntar, né, trocando para um outro caso, né, a gente sabe que às vezes pegar crédito faz parte do processo, né, mas às vezes o pessoal faz a conta de quanto precisa de dinheiro, mas esquece, né, de colocar algumas outras coisas na conta. Né? E a gente tem um caso de um restaurante aqui, que é cliente nosso, né, que fez um erro desse, né? Conta um pouquinho aí sobre as lições aprendidas desse caso pra gente. Eu acho que todo empreendedor, né, ele é otimista por definição, né? Então, a gente sempre acha que a gente vai fazer as coisas muito rápido e que também quando a gente lança algo, o cliente vai vir muito rápido, né? E esse caso foi o seguinte, foi até também um restaurante que buscou aqui a gente, né, para conseguir um empréstimo e eles queriam fazer uma obra para colocar uma grelha no restaurante, passar a vender grelhado, lá, porque eles tinham percebido que tinha uma demanda na hora do almoço, etc. E aí eles orçaram a obra, mas esqueceram de botar na conta que enquanto estivesse fazendo a obra, o restaurante não ia poder funcionar. E para piorar, como toda obra, né, a obra sempre atrasa um pouquinho, né? Essa é a máxima de toda obra. E aí, no que atrasou e eles ficaram sem vender, aquilo gerou um buraco no fluxo de caixa da empresa, porque... e eles não estavam considerando aquilo, eles acharam, beleza, vou gastar X aqui para fazer a obra, vou pegar esse dinheiro emprestado, vou pagar e acabou. Então, eu acho que é muito importante, né? E aí eu acho que esse exemplo também ilustra algo que eu acho que é um erro muito comum, né, de muitas pessoas que estão empreendendo, que fazem os orçamentos, né, fazem lá os projetos e tal, o plano, sem considerar duas coisas, na minha opinião, importantes. Primeiro, você tem que sempre pensar que no início, quando você está começando um negócio novo, ou às vezes até uma empresa existente, mas você está começando um novo produto, um novo serviço, etc., geralmente demora aquilo a pegar, né? Você sabe que sexta passada, abri um restaurante lá na esquina da minha casa, estava passando na rua, eu estava indo jantar em outro restaurante e aí passei em frente. Aí passei, peguei lá o cardápio e tal, conversei com o garçom, e aí era o primeiro dia. E aí, mas acabei não ficando. Eu falei, não, vou no outro que era o meu plano original. Então você pensa o seguinte, a clientela está começando a conhecer ali o negócio, mas não é no primeiro dia, eventualmente, que vai aparecer alguém ali e gastar.
Eu prometi para o garçom que eu ia lá e estou devendo essa visita ainda. Mas enquanto o negócio está começando, demora a pegar, né? Então você tem que contar com isso no teu plano. Então, voltando para esse exemplo, né? Montou lá o grelhado para fazer o almoço, né, bombar lá e vender mais. Pô, acho que é uma ideia bacana, mas você tem que pensar que no início o cliente não sabe que tem grelhado no almoço, a obra pode atrasar, pode dar problema, você tem que começar a divulgar. Então, não basta só ter o dinheiro para fazer a obra. Você precisa ter ali pelo menos uns 2, 3 meses para fazer a coisa caminhar, né? A gente mesmo aqui na BIS, né? A gente vai lançando os serviços novos na plataforma. Geralmente a gente faz um plano assim, os primeiros 2, 3 meses é um soft opening ali, né? Então é uma abertura ali, a gente começa liberando para alguns clientes, etc. E isso faz com que a gente comece a ver o que funciona, o que não funciona, vai ajeitando o atendimento, etc. Mas, novamente, enquanto a coisa está começando, é dinheiro que você precisa ter ali de fluxo de caixa, porque, obviamente, a receita não vem. Isso me fez lembrar um outro cliente nosso, que ele pegou dinheiro para comprar um equipamento, né? Que ele ia alugar o equipamento. E ele comprou o equipamento, só que descobriu que não tinha muita gente que queria alugar aquele equipamento depois, né? E aí acho que um conceito, gente, a gente que vem do mundo de tecnologia, que a gente aprende muito é de começar as coisas pequenas, né? Tentar ver se você realmente tem aquela demanda antes de você fazer um investimento desse tipo. Então, por exemplo, esse cliente talvez pudesse ter alugado esse equipamento de um terceiro, né? Ia ser mais caro, mas testa que existe serviço para aquele equipamento e depois que testou isso, eventualmente compra o equipamento, né? Então, sempre tentar pensar se não tem uma maneira de começar um pouco menor, em vez de você fazer um grande investimento de uma vez, né? Você fazer um investimento menor, testa o conceito, se o conceito funcionar, aí você vem e faz um grande investimento, né? Nem sempre dá para fazer isso, mas eu acho que tem várias situações que isso é possível, né? E sempre nessas horas você tem que ser criativo, né? Às vezes você consegue emular ali, né, o serviço ou o produto que você está vendendo. Às vezes você está até, que você falou, faz uma compra menor, mesmo que você tenha uma margem pequena para testar a demanda, e aí você fala, não, agora... Isso também acontece muito com empresa que importa, né? Importador é bem comum, né? Vou fechar um container da China ali para trazer, sei lá, né, caneca ou caneta, etc. Legal, mas você tem, né, o cliente ali que está querendo, então às vezes é melhor comprar com um fornecedor local uma quantidade menor, ver se você tem a demanda, e aí quando você tem a certeza de que você tem a demanda, né, aí você executa esse plano de fazer uma compra maior, né? Aliás, tem uma história até boa nesse negócio de... que aí eu acho que é o outro lado da história, né? Estou lembrando aqui de uma história do cliente que era o cara que vendia açaí para academia, e aí ele comprava de um distribuidor lá em São Paulo, e aí ele procurou a gente para tomar um crédito justamente para fechar um caminhão lá no Pará e trazer o açaí mais barato, né? Então acho que esse é o exemplo, ou seja, o cliente começou vendendo direto para academias o açaí e comprando, então obviamente ele tem um preço não tão bom, porque ele está comprando de um distribuidor local, mas ele viu o seguinte, não, agora eu já cheguei num nível, né, de capacidade aqui de venda aqui para os meus clientes, já tenho uma clientela que eu consigo trazer um caminhão a um preço mais barato e vou conseguir vender tudo. E aliás, esse cliente tem uma história muito interessante, porque ele é um dos clientes que mais cresceu, né? Em 2 anos o cara multiplicou por 5 a empresa dele, porque fez esse modelo aí do caminhão. Então tem, obviamente, as duas histórias, mas, novamente, esse cara sabia que ele tinha demanda na hora que pegou o empréstimo, né? E foi um baita sucesso. E é o que a gente gosta, quando vê o nosso cliente feliz aí. Mas até voltando aí para essas histórias aí, né? Também falando de um outro tópico que o pessoal pergunta muito aqui, né? Que é essa coisa de tá em dia com o governo, né? E eu lembro até que também na nossa outra empresa, uma vez a gente foi participar de uma licitação e não conseguiu por um detalhe burocrático. Conta aí sobre isso aí. Pois eu lembro que a gente na época fazia vários projetos também para o governo, né? E dá trabalho, né? Manter todas as certidões. E um dia, num belo dia, a gente foi para a licitação e descobriu que não tinha uma das certidões, né? E, obviamente, vocês podem estar se perguntando, pô, Cristiano, mas isso só vale para quem vende para governo, né? E não é verdade, né? Porque, na verdade, sem dúvida alguma, para quem vende para governo, e, aliás, temos vários clientes aqui na BIS, né, que tem esse caso de vender para o governo, é fundamental você estar com as suas obrigações de ter as certidões, mas, gente, é muito bom para a vida financeira da empresa também,
E além disso tudo, aparecem muitas oportunidades no mercado que dependem de você estar com as certidões. Então, por exemplo, o governo volta e meia tem linhas de crédito especiais ou programas do governo e ele exige, né, que você tenha todas as certidões, né, ou pelo menos a vasta maioria das certidões em dia, né? Então essa é uma coisa que é muito ruim na hora que aparece a oportunidade, você descobrir, não vou poder usar a oportunidade porque está faltando a certidão da PGFL ou está faltando a certidão do FGTS. Então, gente, por mais que isso pareça chato e principalmente para quem não vende para o governo, possa passar uma certa, eu não preciso me preocupar com isso, na hora que você precisa, né, eventualmente isso pode ser fundamental. Então eu acho que tentem dar um pouco mais de atenção a isso, olhem para isso. A BIS mesmo agora, né, hoje a gente tem linhas que se você tiver todas as certidões, né, a linha tem um prazo maior e uma taxa menor, tá? Então fica a dica aí, pessoal, até mesmo aqui na BIS hoje, né, você estando com as certidões em dia, você consegue condições melhores. Então acho que uma das dicas aí, não tão óbvias, né, que nem todo mundo pensa, esteja em dia, né, com as suas certidões, sem falar que tecnicamente você pode até ser multado se você não tiver com todas as certidões em dia, né? É isso, não, eu acho que esse ponto do crédito é super importante, né? Em geral, todos os bancos públicos, aí, agências do governo, linhas do governo em geral, exigem que você tenha todas as certidões. E a dica, né, às vezes você pode procurar o contador, procurar um despachante e tal, para te ajudar a resolver isso. E às vezes é simples, né? Às vezes é simples, é uma bobagem. Uma bobagem ali que você consegue corrigir e resolve, né? E é fácil, você pode entrar ali no site, né? Então a PGFN lá, só você botar certidão negativa da PGFN, certidão negativa do FGTS, certidão negativa da Justiça do Trabalho. Você olha ali as principais ali, vê se está tudo certinho. Se não tiver, procura a Receita Federal, etc. E você acaba se acertando. Dá um trabalhinho, mas ali pode te abrir várias portas no futuro, né? Então acho que isso é uma dica importante aí também. Legal. Bom, falando de um outro caso aí, que eu queria ouvir de você, fala um pouco essa coisa de negociar com o fornecedor, né? Tem um caso de e-commerce, né? E aqui a gente está tentando trazer casos de serviços, casos de varejo. Tem um caso aqui para o pessoal do e-commerce, né, que eu acho que é bastante interessante da gente analisar. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que um ponto super importante é essa coisa de desenvolver o crédito com o seu fornecedor, né? As pessoas sempre associam o crédito a banco, a fintech, né? Mas desenvolver o crédito com o fornecedor é muito importante. Então, esse caso, até de uma empresa também que a gente conhece, a empresa lida com e-commerce e, obviamente, manda muito pacote pelos correios, né? E aí ela tem que pagar o frete dos correios. E aí ela conseguiu negociar um contrato com os correios para só pagar o frete, ou seja, então o correio deu crédito para essa empresa para poder, né, emitir, mandar os pacotes lá, as mercadorias e só pagar no mês seguinte. Ou só pagar, não sei se é exatamente no mês seguinte, mas só paga depois de um tempo. E isso aí gera também um fluxo de caixa positivo, porque antes ele tinha que toda hora, todo dia ele ia postar as mercadorias lá e tinha que pagar no correio ali, né? Então ele está todo dia desembolsando dinheiro para enviar. A partir do momento que você tem um contrato com o correio, ou seja, você ganhou, estou pegando aqui o correio, mas pode ser qualquer fornecedor, né? Você tem um contrato com o seu fornecedor que ele te dá prazo para pagar, você ganha espaço também no seu caixa, por quê? Porque aí você tem tempo de receber do seu cliente para aí sim você pagar, né, os seus fornecedores. Então, acho que esse é um exemplo muito bom. E aí tem vários exemplos também, né? Por exemplo, o pessoal que anuncia, né? Então, a mesma coisa, anuncia no Google, no Facebook, etc. Então, também, tem gente que anuncia, bota lá no cartão, todo dia está pagando ali no cartão, ou a cada 2 dias lá, né, chega num certo limite, o Google, o Facebook estão cobrando no cartão. Se você consegue negociar para ter um contrato com eles, você também ganha prazo, você só vai pagar, né, vai ser pós-pago, né? Então, essa história do pré-pago versus pós-pago é uma coisa que é super importante na dinâmica da empresa, né? As pessoas, às vezes, não associam isso, né? Então, se você muda da modalidade do pré-pago para o pós-pago, você está ganhando prazo para pagar. Isso vale para telefonia, né? Então, também... A empresa tem plano de telefone celular. Se passa para o pós-pago, só vai pagar no mês seguinte. Né? Cartão de crédito também vale. Então tem uma série de exemplos de coisas que as empresas pagam no dia a dia que se você negocia bem com o teu fornecedor ou com o teu cliente, né? Seja, no caso do fornecedor, principalmente você negocia para pós-pagar as coisas,
sempre vale. E do outro lado é a mesma coisa, né? Que aí também tem empresa que cobra antes do cliente para depois prestar o serviço. Pois fala o caso aí da empresa de formatura que você sempre cita, né? Eu falo, para mim o melhor negócio do mundo é a empresa que organiza a formatura, porque o cara está fazendo faculdade ali, começa a pagar ali para fazer a formatura e a empresa está pegando dinheiro ali ao longo de anos ali que ela consegue gerenciar o fluxo de caixa ali, né? Então acho que esse é um exemplo muito interessante de negócio que de fato consegue pegar. Acho que talvez a formatura seja o exemplo da empresa que fica mais tempo com o dinheiro do cliente ali, né? Às vezes fica anos ali para prestar o serviço, né? Então todos esses negócios onde a empresa consegue ficar durante muito tempo, ou pelo menos por algum tempo com o dinheiro do cliente, né? Então é muito comum esses negócios onde você compra crédito, né? Eu lembro também, eu levava meu filho num parque de diversão, aí tinha aquele negócio, né? Você botava num cartão ali o crédito e aí ficava passando. Aí sempre saía ali com, né, alguns reais ali que sobravam ali no cartão. Você pensar que aquilo ali é dinheiro que está no caixa daquela empresa, só da próxima vez que eu for levar meu filho que vai ser gasto, né? Então é uma forma de você sempre ter ali um fluxo de caixa positivo ali com o seu cliente. É muito doido, gente. Eu acho que para quem não tem fluxo de caixa positivo, vocês talvez nunca tivessem imaginado que poderia ter fluxo de caixa positivo, né? Mas existe, né? Você conseguir fazer com que o seu cliente, né, te pague antes que você tenha que pagar os seus fornecedores, tá? Então, tem muito de criatividade, como eu falei, gente, tem muito de negociação, né? Muito de entender o caso e perguntar, né? Perguntar não custa nada, tentar não custa nada. Então, efetivamente, tentar ganhar prazo com o seu fornecedor ou um desconto com ele e tentar, por que não, ver se faz sentido, eventualmente, você pagar antes, receber antes do seu cliente. Até durante a pandemia foi muito comum, né? O restaurante estava fechado, vendeu créditos para serem usados depois. Óbvio que não é o exemplo típico que o restaurante sofreu muito fechado, né? Mas é um exemplo, né, de fluxo de caixa positivo. Ele tentou antecipar um caixa para pagar ali as contas que estavam ocorrendo durante a pandemia, né? Então, acho que tem N maneiras aí de você tentar, né, juntar o máximo possível, receber antes de ter que pagar, né? Acho que essa é a grande lógica. Então, Cristiano, olha só, a Isa aqui está acenando aqui pra gente, tá aqui na produção e ela tá falando que a gente fala muito, ela tá que nem o Tite aqui, fala muito. Aí, mas tem um monte de pergunta aqui que o pessoal fez, então a gente tem que aqui agora partir aqui para as perguntas aqui, que senão a gente vai contar a história. Tem gente assistindo, então? Pelo visto tem, pelo menos umas 10 ou 15 pessoas aí estão assistindo, então. A audiência tá boa aí. Então vamos lá, vou começar pela pergunta da Sabrina Vaz, né, que ela fez a seguinte pergunta: por onde começar, né? Imagina deve ser quando você quer começar um negócio. Então, essa como é fácil, eu passei para você. Pô, tu me passou uma difícil, hein? Eu acho que começar, eu acho que tem que, no fundo, começar por algo que de alguma maneira te atraia, né? E que você senta, que você tem algum talento específico para aquilo ali. Normalmente o pequeno negócio começa, né, de uma vontade, de um desejo do pequeno empreendedor de ver uma oportunidade de negócio. Acho que o ideal é começar tentando entender se tem um negócio, né? Então, primeiro, começar pequeno, acho que é bom, né? Em vez de tentar fazer uma coisa enorme, tentar começar pequeno, por uma coisa que você tem algum diferencial. Se possível, tentando entender, né, o segmento, a concorrência, o que já existe, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim que começa. Muitas vezes começa, né, por uma oportunidade que apareceu na frente e a pessoa tem aquela paixão, tem aquele desejo, vai e faz. Então, se possível, eu sugeriria, gente, tentar estudar um pouquinho o negócio, tentar procurar uma ajuda, né? A gente tem várias entidades que ajudam quem quer abrir um pequeno negócio. Sebrae, então eu sugiro muito. A gente fez um programa com o Sebrae, foi muito legal. A gente percebeu que realmente as empresas que têm o apoio do Sebrae são empresas que acabam tendo um planejamento e uma gestão financeira muito melhor. Então procurem entidades como o Sebrae, que eu acho que podem te ajudar muito a estruturar. E não se esqueçam, por mais que a parte financeira não é a parte mais legal do negócio, não foi para isso, ninguém abre um negócio para gerir o caixa da empresa. Mas ele é uma parte necessária e fundamental da sobrevivência do negócio. Então, não subestimem, tentem minimamente procurar um amigo ou o Sebrae ou alguém que possa te ajudar a entender minimamente do fluxo de finanças e um pouco dessas coisas que a gente está falando aqui, né? Eu acho que, só para complementar, né, muita gente às vezes abre um negócio sem se preocupar em entender bastante daquele meio, daquele negócio, né? Então,
você está abrindo um restaurante, você tem que entender como funciona o restaurante, como é que é a dinâmica, o que faz um restaurante ser bem sucedido, mal sucedido. Se você está abrindo um negócio para vender caneca, né? Entender como é que é o mercado de caneca, o que faz uma caneca ser boa, outra ruim. Então, acho que todo negócio tem uma série de especificidades, né? Seja ele um negócio de venda, de comércio, seja um negócio de serviço, seja um negócio de indústria. Então, entender bem do processo, daquele mercado, como é que é a dinâmica, é fundamental. E eu vejo que muitas vezes a pessoa abre um negócio sem dominar aquilo, sem entender, né, como funciona. E aí, obviamente, é muito mais difícil ter sucesso, né? Então, Sabrina, essa é a dica. Eu acho que a primeira coisa na hora de começar é estuda muito sobre o negócio que você vai abrir, porque isso é fundamental aí para você ter sucesso. Tem uma outra pergunta aqui do Marcos Martins, que talvez é um dos temas que eu mais gosto, né? E a gente não falou sobre ele, então acho que a gente tem que falar. E eu acho que a gente tem uma solução, uma sugestão do que fazer aqui, que passa pela nossa BISconta, que é como é que eu mantenho uma distância segura entre a gestão financeira pessoal e a gestão das finanças da empresa. Gente, o que tem de empresário, tenho certeza que está ouvindo a gente, que mistura todos os gastos da PF com a PJ é enorme. A gente recebe os extratos aqui, né? E a gente vê isso. Que dica você daria aí? Como é que eu faço isso, né? A gente até brinca aqui na BIS, que é o fator sushi, né? Você pega o extrato da empresa, sempre tem um monte de compra de sushi no extrato, você fala, pô, o cara tá ali... McDonald's, né? McDonald's, sushi, o cara vai lá no sushi e paga com a conta da empresa. Então a gente já sabe ali, então dica é, se for no sushi, no McDonald's, não use o seu cartão e não da empresa. Eu acho que, até começando, né? Acho que isso até tem uma origem, né? Antigamente também, tarifa de banco era muito cara, né? Então, pô, você não tinha. Hoje, acho que o que não falta são contas digitais, né? No caso aqui da TDPJ, a gente tem a BISconta aqui, que é de gratuita, não tem tarifa, então você pode abrir uma conta só para sua empresa. Tem um monte de banco digital aí que oferece conta para PF, né? Para pessoa física. Então, a principal coisa para mim é separar as coisas. Dinheiro da empresa é uma coisa, seu dinheiro na pessoa física é outra coisa, né? Uma outra coisa que eu acho também, que é uma coisa até que a gente sempre fez aqui na BIS, eu acho que funciona bem, as pessoas muitas vezes pensam ali o seu salário, né, a sua renda mensal, como o que sobra da empresa, né? E eu particularmente acho que se você tem uma empresa e trabalha na empresa, você deveria estipular um salário para você e tirar aquele salário. Vai ter mês que eventualmente a empresa vai gerar mais dinheiro do que o seu salário, você deixa o dinheiro lá. Vai ter mês que ela vai gerar menos e eventualmente você usa justamente as reservas da empresa para pagar. Eu acho que isso facilita muito mais a gestão, né, dos gastos da pessoa, porque aí você passa a contar com um dinheiro mais fixo todos os meses. E para a empresa é bom, porque você está vendo ali o seu dinheiro ali, né, saindo todo mês. Porque tem muito empresário e muita empresária que faz isso. Sobrou X mil aqui no caixa, eu pego para mim. Eu acho que o grande problema disso é gerar essa indisciplina, né? Então você começa a ter aquele negócio, tem um mês bom, tá cheio do dinheiro, tem um mês ruim, não tem dinheiro. Então é importante criar esse conceito do salário, e aí você pode fazer, obviamente, o seguinte, mas eu estipulei um salário, minha empresa está indo super bem. Beleza, ela está acumulando um caixa ali ao longo do ano, no final do ano você faz, tem uma distribuição aqui dos lucros aqui, legal, maravilha, né? Você ganhou, você fez um pé de meia ali, você ganhou. Eu acho que isso é super importante, porque cria uma disciplina também da pessoa, né, no lado, né, no aspecto pessoal ali, nas suas despesas ali, como pessoa física, né? E separa bem o que é dinheiro da pessoa jurídica do que é dinheiro da pessoa física. E não só isso, né? Tem uma pergunta aqui do Robson Fernando, como reduzir os gastos desnecessários e destinar para os investimentos. Tem a ver com investimento também, né? Você não precisa só dinheiro, o dinheiro tem que sobrar não só para dividir lucro, né? Mas a empresa precisa de investimentos, gente, de tempos em tempos. Aquela máquina que você tinha, ela ficou obsoleta, você tem que trocar por uma outra máquina. Aliás, normalmente a máquina mais nova gasta menos energia, é muito mais eficiente, produz mais, então tipicamente ela te gera até, né, mais caixa. Então você tem que ter espaço para os investimentos, né? Então acho que uma das maneiras é você realmente tentando entender, né, até separando uma parte dentro desse orçamento que você falou, né? Sobrou R$5 mil, será que 2 mil eu não boto num fundo para investimentos futuros e os outros 3 mil, né, num fundo para eventualmente uma divisão de lucros? Então
é importante também ter essa disciplina para gerar um fluxo para investimento. Agora, a pergunta aqui é até um pouco mais ampla, né? Como é que eu corto custos, né? Eu acho que cortar custos, né? Fala aí, você que gosta de dizer. A frase, né, boa, né? Custo é que nem unha, né? Tem que cortar todo dia, senão cresce, né? Então tem que... essa é uma sabedoria milenar, né? Então isso aí é super relevante. Mas eu acho que, falando sobre custo, até você pegou essa coisa de custo, né? Eu sempre falo, tem custo bom e custo ruim, né? E eu acho que essa visão de... Até você mencionou, às vezes você tem um equipamento antigo que consome mais energia. Então, às vezes também, e aí é que eu acho que entra muito essa coisa do planejamento financeiro. Às vezes é preferível você pegar empréstimo, né, para você trocar o equipamento por um equipamento que gera mais produtividade e com aquele ganho você paga, às vezes, os juros e até sobra dinheiro, né? Que eu acho que esse é a grande sacada quando você usa um empréstimo para algo que é extremamente positivo, né? Então, a gente tem vários exemplos, né? Até um exemplo mesmo, até essa coisa de transição para energia solar, né? Que é super comum. Então, principalmente empresa que gasta muita energia, investir em adaptação para geração de energia por energia solar, o que você paga ali para instalar, você consegue financiar e aquilo reduz a tua conta. Ou às vezes você nem precisa ir tão longe, né? A empresa às vezes tem um freezer que consome muita energia, troca por outro, o que você vai economizar vai fazer sentido. Então acho que tem muito... quando você olha gasto, você tem que olhar muito gasto por ineficiência, né? E principalmente muitas empresas têm equipamentos, né? Então é a padaria que tem o forno lá para fazer padaria. Pô, será que eu não tenho um forno mais moderno, que faz mais pão, desperdiça menos material? Mais gostoso, né? O pão é mais gostoso, tudo isso. Então, tudo isso são formas de você reduzir o gasto, mas reduzir o gasto com, sem dúvida, muito mais eficiência e gerando resultado para o seu negócio, né? Obviamente, acho que o grande problema, né, que eu falo, o teu gasto, o corte de gasto que não é bom, é aquele que te faz vender menos, né? Então você tem que cortar gasto que é realmente desperdício ou coisa que está mal negociada. Aí volta para o ponto, né? O não você já tem. Então vai no fornecedor, tenta conseguir um preço melhor, né? Tenta condições melhores. Também, e sempre tentando trabalhar isso. O que me gera mais margem ou o que me faz trabalhar de maneira mais eficiente, né? Então, às vezes, tem muito gasto ali que você tem, né, que você consegue aumentar a eficiência do negócio, né? Acho que e eu acho que, gente, muitas vezes a gente percebe que a gente é muito apegado aos gastos que a gente tem, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, não, mas eu não consigo cortar nada, né? E a gente tem até um conceito aí mais técnico, a gente não vai entrar nele, que é o orçamento base zero, né? Mas muitas vezes tente se imaginar começando a empresa de novo, né? Será que você realmente precisa daquele produto? Você realmente precisa daquele serviço, né? Você vai ver que de repente você vai cortar ele e a empresa vai viver, né, da mesma maneira no mês seguinte e você achava que não tinha como você cortar, né? Então, acho que a gente se surpreende muito quando a gente eventualmente, né, faz corte em coisas que a gente achava que era impossível cortar. Óbvio, você sempre pode tentar negociar, como você falou, mas é impressionante como às vezes a gente se acostuma com certas coisas, né, e esquece que existe vida sem aquelas coisas, né? É isso, é o fator tem que ter. Ah, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Mas será que tem que ter mesmo, né? Então, acho que se provocar, né, para cada gasto, e aí no fundo é isso, pega tudo que você está comprando, olha linha a linha, isso aqui realmente eu preciso disso, né? E às vezes tem muita coisa, quando você vai olhar despesa de empresa, às vezes também tem empresa também começa a contratar muita gente, vai botando gente para dentro, né? Então você vai tendo um time de funcionários cada vez maior, mas às vezes tem a pessoa que está ociosa e aí você pode botar para fazer uma outra coisa enquanto, né, aquela pessoa está ociosa. Por exemplo, um negócio que eu sempre observo, se eu vou às vezes numa loja, né, às vezes você vê que em determinados momentos do dia tem um monte de gente ali tá de braço cruzado, né? Pô, será que essa pessoa não pode estar ali no WhatsApp tentando falar com o cliente, tentando gerar venda? Ou será que ela não pode estar tentando ligar para clientes, né? Ainda mais agora nesse mundo onde cada vez mais tem, né, internet, venda por WhatsApp, venda por Instagram, né? Então, será... E outra coisa, né, que as pessoas às vezes subestimam, né? Às vezes você tem ali na empresa pessoas que têm um talento, a pessoa está trabalhando com vendas, mas está fazendo um curso de design, então, pô, aquela pessoa pode fazer ali um post no Instagram e tal, tentar encontrar ali todos os talentos ali no seu time e como é que as pessoas podem ajudar em diferentes
posições ali, fazendo diferentes tarefas. Né? E é legal que isso tem a ver com a pergunta, com a próxima pergunta aqui, por acaso, da Flávia Oliveira, né? Como recuperar a saúde financeira no pós-pandemia, né? Eu acho que a gente falou várias coisas aqui, né? No fundo, eu diria, acima de tudo, sejam criativos, né? Eu acho que a gente vive num novo mundo, onde várias coisas mudaram e não tem jeito. Eu acho que a gente tem que fazer mais com menos. Eventualmente, como o Chicão falou, fazendo alguns cortes de custo, né? Seja, eu diria que tecnologia, para mim, é uma excelente ferramenta no pós-pandemia, né? Imagina que talvez você tinha uma maneira de fazer uma coisa e agora tem uma maneira muito mais eficiente. Será que você não tem que vender via WhatsApp? Como é que o Instagram pode entrar na jornada do teu cliente? Será que você não tem que fazer um anúncio em rede social para trazer mais gente para o teu estabelecimento? Né? Gente que ou não te conhecia ou até esqueceu que você existe porque passou 2 anos sem consumir o teu produto ou serviço. Então hoje a gente tem vários caminhos aí de anúncio digital, né? E que são fundamentais. Falar com o teu cliente, né? Eu lembro que eu recentemente fiz uma viagem e eu me deparei com uma coisa muito interessante para quem é dono de hotel, né? Antigamente você dependia muito dos grandes portais para falar com os clientes. Hoje em dia, via o WhatsApp, você começa a falar com a pessoa do hotel antes de chegar no hotel. Você já pede dica, né? Aquela dica que você chegava ali no balcão, né? E falava, pô, você tem uma dica para me dar? Onde é que eu vou? Você já começa a falar antes. Você já pode reservar o restaurante, né, com o hotel antes. Então, no fundo, eu acho que você pode ter uma proximidade com o teu cliente através do Instagram, do WhatsApp, que você não tinha antigamente, né? Então, por exemplo, tem um restaurante aqui que eu até descobri ele via Instagram e eu tenho vontade de ir nele toda semana, porque é um bom restaurante, mas eu tô lá com ele, seguindo ele no Instagram, né? E toda semana ele bota um prato novo, né? Aquela foto bonita do prato novo. Eu tenho uma vontade de ir. Então, no fundo, você tem que estar no mindset do teu cliente, né? Tem que estar sempre sendo lembrado, né? Então, eu acho que hoje tem muita ferramenta tecnológica e aí, para quem não tem tanta tração, traquejo com essas ferramentas, gente, procurem saber mais sobre, né, como usar ferramentas sociais, como usar mídias sociais, como usar o WhatsApp para aumentar a venda, para fechar a venda, né? Hoje muita gente fecha a venda via WhatsApp, né? E aí manda entregar o produto, a pessoa não precisa mais ir na sua loja, né? Então eu acho que surgiram várias maneiras. Então eu diria, você tem que, para melhorar pós-pandemia, tenta trazer mais receita, aparecendo para mais gente, usando tecnologia para aparecer para mais gente e para fazer mais vendas, né? Eventualmente um e-commerce para quem ainda também não entrou, né? Existem várias ferramentas para você criar a sua loja virtual de forma muito fácil. Ou no lado do custo, né? Pegando um funcionário que faz 2 trabalho de 2 e fazendo mais coisa, né? Cortando o custo, como você falou, pensando naquilo que realmente é fundamental para existir. Mas o fato é que a gente vive num mundo novo, num mundo diferente, num mundo cada vez mais competitivo e é preciso ser criativo. Tá? Não, e tem uma outra pergunta aqui que eu achei muito boa. Essa eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, que é da Rosaline, que ela pergunta que ela gostaria de entender se o lucro da empresa pode ser negativo alguns meses e no fim do ano ser positivo, mesmo não sendo o cenário ideal. Aí acho que tem muita coisa de sazonalidade aí, você que é o cara do fluxo de caixa. Não tem jeito. Se você tem até usando o exemplo do hotel, você tem uma pousada na praia, né? Você vai estar muito bem no verão, né? E você vai estar pior no inverno. Então, eu acho que a gente aqui no Brasil, o pessoal diz que tem aquela história da formiguinha que todo mundo viu quando era criança, né? Que a formiguinha guardava quando tinha demais para quando tivesse de menos no inverno ela poder comer, né? E eu acho que tem gente até que diz que nós brasileiros, como temos verão o ano inteiro, né? A gente tem mais dificuldade de ver essa diferença entre essas estações, né? Mas o fato é que existem momentos do meses que são muito bons para certos tipos de negócio e meses que são ruins. Então, é sim possível você ter prejuízo em alguns meses, né? E no final das contas você ter lucro no ano fiscal. Então você, no fundo, apura o ano fiscal, né, no final do ano. Então você pode efetivamente ter prejuízo e depois ter lucro, né, na somatória do ano, né? Eu acho que o que é mais difícil de você gerenciar, e você mesmo disse aqui, né, que não é o ideal, é que é isso, né? Você vai ter que, quando for a época da bonança, guardar o dinheiro, né? E não tirar todo aquele dinheiro do seu salário, como você citou, né? Para garantir que você consiga passar o aperto dos meses de baixa, né? E aí, de novo, uma ferramenta possível, eventualmente, se você pegar um crédito, um capital de giro, né? Para passar pelos meses mais difíceis, de forma que você consiga pagar naqueles meses que tem mais entrada. Mas eu acho que o principal é entender que esse ciclo existe e que você tem que se planejar para isso, né? Não pode, no momento da bonança, falar, opa, sobrou um monte de dinheiro, né? Óbvio que no verão,
né? Qualquer cidade, na praia, restaurante, né? O hotel, né? Acabou fevereiro ali, vai ser o melhor mês de dinheiro, né? Você vai olhar para a conta e vai falar, tô rico, né? Mas lembra que tem o julho, tem o agosto, que o pessoal não vai para a praia, né? Quer dizer, no Brasil até vai, mas ou pelo menos vai menos, né? Então você tem que estar preparado para isso, né? E até pensar, se você contrata temporário no verão, se você tem todo mundo, né, contratado na folha, pode ser muito difícil você manter esse pessoal ao longo do tempo. Então pensar nos seus fornecedores, né, na tua força de trabalho, como é que você vai gerenciar isso ao longo desse fluxo de sazonalidade, né? Então a gente sabe que, por exemplo, o varejo contrata muito temporário ali na época do Natal, né? Então é isso, eu acho que é entender que você pode sim, o ideal seria você ter um fluxo constante ao longo do ano. Tem negócios que até conseguem, né? Mas a maioria dos negócios tem o que a gente chama de sazonalidade e você tem que se preparar para isso. E eventualmente, se você não estiver preparado, eu acho que uma solução de crédito, capital de giro, pode ser um caminho para você, né, resolver esse tipo de problema. Mas eu acho que aí, só para fechar a última coisa aí para a Rosaline, é super importante entender essa sazonalidade, né? Então, até saber essa diferença do melhor mês para o pior mês. Então, você pegou esse exemplo, eu tenho um restaurante na cidade de praia. Em janeiro, fevereiro e março eu faturo 100, mas em julho é 50, ou é 70, ou é 80. E aí tentar adequar, né? E aí eu acho que existe um conceito também que é importante, que é despesa fixa e despesa variável. Eu acho que esses negócios que têm assim, uma sazonalidade muito grande, você tem que ter sempre uma despesa fixa que caiba nos meses de menos movimento. E fazer com que, né, como você até falou, tem muito movimento no restaurante em janeiro, fevereiro e março, contrata ali uma mão de obra temporária, né? Mesmo que você pague mais caro, mas aí você não tem aquele custo fixo ao longo do ano. Então, acho que isso é uma maneira de fazer que ajuda bastante, né, a você, como você falou, se preparar ali para os tempos, ali para os momentos ali de baixa do ano. Tem uma última pergunta aqui, né? Infelizmente, a gente está começando a ficar com o tempo finalizado, que é da Maria Eduarda, que é como ter um respiro das contas e adiar os boletos. A BIS tem algum tipo de solução para essa situação? Acho que é uma pergunta interessante, né? Quer dizer, estou ali com aquele boleto, vi que tem um buraco no fluxo de caixa, me planejei, fiz várias das coisas que a gente falou aqui, mas infelizmente a gente sabe que pode acontecer, né? Um cliente seu não pagou no dia, né? E aí, o que eu faço nessa hora? Tem alguma solução que dê para usar? Então, a gente lançou no ano passado o Mais Bis aí, né? Que é uma solução justamente para você adiar o boleto, né? Então, quando a situação apertou ali, faltou aquele dinheiro, com o Mais Bis você consegue adiar 30 dias ali o boleto, né? Então, uma forma simples ali, né? Então, quando você está pagando o boleto, né? Os clientes que têm a Bisconta, né? Alguns vão conseguindo, né? À medida que você vai movimentando a Bisconta, você vai ganhando o limite do Mais Bis, e aí a gente te dá essa folga aí para você poder adiar os boletos aí durante 30 dias. Então, uma forma interessante, né? Para empresas que precisam ali, né? De um respiro ali, que você falou, tentei ao máximo, cortei o custo, adiantei com o meu cliente, atrasei o pagamento com o fornecedor, negociei prazo, mesmo assim não está precisando. Lembrando que sempre essas alternativas são alternativas mais baratas, né, muitas vezes, mas se você não precisar, a gente tem esse serviço que dá para contratar, né? Então, acho que é uma forma muito interessante aí de conseguir isso. Então, tá disponível aí para quem quiser, é só baixar lá o app da Bisconta, instalar, e aí, com o tempo, à medida que você vai usando, o limite vai sendo liberado aí, né? Obviamente tem análise de crédito, etc. Depende, mas uma vez tendo crédito, você consegue esse limite lá na Bisconta. Legal. Bom, gente, vocês viram que tem muita maneira, né? A gente falou, foi legal que a gente conseguiu cobrir muitas coisas, né? Muitas ideias. Não respondemos nem metade das perguntas aqui. Essas perguntas que chegaram todas, como é que é? Produção aí, a gente vai depois disponibilizar essas respostas? A gente vai responder no Instagram aí, vai sair. A Isa tá falando que vai. Vai? Então depois, ou então a gente vai fazer outro café com o PJ, né? Talvez seja isso. Outro café com o PJ? Para responder as outras perguntas, mas é isso. Mas para mandarem o link do YouTube, a gente responde. Isso aí, manda pelo link do YouTube, manda lá no nosso chat do YouTube e a gente vai responder. A gente sabe, gente, que é um tema difícil, né? Não é um tema fácil. A gente
como o Chicão falou, a gente é empreendedor há 20 anos, né? Tá fazendo 20 anos, né, esse ano, né? Estamos ficando velho, nada, estamos super jovens, só começando. Mas eu acho que é isso, é um tema que ele é necessário, tá? Então, a gente sabe que não é para isso que a gente abre a empresa, mas ele é necessário. Eu mesmo fui o gerente financeiro lá nos primeiros anos da nossa empresa e é um assunto que também eu queria deixar aqui registrado. Tentem o máximo possível, né, usar a tecnologia para deixar pagar, para receber, porque a gente aqui na BIS tem a preocupação de cada vez mais criar soluções tecnológicas que vão te ajudar a gerenciar o fluxo de caixa, tá? Então é uma coisa que hoje a gente está criando várias soluções. Então quanto mais você usar a sua conta, fazer o pagamento por ela, receber por ela, a gente promete para vocês que ao longo do tempo a gente vai lançar uma série de soluções que vão te ajudar a visualizar um pouco melhor esses gastos, esses recebimentos, né? Lidar um pouco melhor com esse fluxo de caixa. A gente sabe o quão difícil isso é, porque a maioria das empresas não tem, né, a possibilidade de ter um gerente financeiro. E a gente sabe o quão difícil é, né, a gente que tem que matar vários leões por dia, ainda ter que cuidar nas horas extras, né, porque acaba, né, ficando essa parte da gestão financeira para o final do dia, à noite, quando a gente chega em casa. Né, e a gente, ao longo do tempo, a gente está pensando em como criar soluções para facilitar um pouco a vida de vocês. Mas entrem em contato sempre, tiverem dúvidas, né, pelas nossas redes, agora no canal do YouTube, a gente vai tentar sempre, né, estar à disposição aí para responder esse tema e outros temas que eventualmente, né, venham a surgir no futuro. É isso, Cristiano. Eu acho que uma coisa que é muito legal sobre esse papo, né, porque acho que a gente, especialmente no Brasil, tem essa visão do crédito como algo muito negativo, né? A pessoa toma endividando, etc. Eu acho que a gente falou bastante coisas aqui até de como muitas vezes não se endividar de maneira errada, né? Que eu acho que o grande problema, né, que as pessoas geralmente recorrem ao crédito para tapar o buraco ali, às vezes até de uma empresa que está dando prejuízo, né? Quando você deveria buscar o crédito muito mais para financiar o crescimento, investir em equipamento, investir em produtividade, ou coisas que te façam vender mais. Então, pessoal, acho que a gente quis passar muito para vocês isso, assim, dicas, né, de quando usar, né? O pessoal sempre tem aquela visão de que, não, pô, só consigo crédito quando não preciso do dinheiro. Não é bem isso, né? Acho que o crédito, principalmente para a empresa, ele tem muito a ver com o uso positivo, né? Ou seja, com o uso que vai te dar mais alavancagem, vai gerar mais negócio, vai gerar um negócio lá na frente, e aí você vai conseguir pagar sem sofrer. E acontece muito, né? A gente tem muito cliente que está na quarta, quinta, sexta empréstimo com a gente e aumentando o faturamento. A gente fica muito feliz quando a gente vê isso, né? E tem gente que acha que crédito é só para quando você está desesperado. Não, né? A gente falou pouco sobre crédito aqui hoje, né? Mas, gente, todos isso que a gente falou, ainda pode ser necessário pegar um capital de giro, e é isso que vocês falou. Bem planejado, bem pensado, ele é uma ferramenta também super importante. A gente quis trazer outras maneiras de fazer que não envolvam necessariamente pegar o crédito, mas, obviamente, a gente sabe que o crédito aqui na BIS Capital é um dos produtos mais utilizados e bem utilizado. Ele é um produto que tem muito a dar, né? A gente sabe, mais uma vez, como é difícil empreender no Brasil. A gente sabe que a gente tem um ano super difícil, mas nós aqui somos empreendedores também, né? A gente gosta de dizer que é de empreendedor para empreendedor aqui. Então, a gente tentou isso, trazer numa linguagem nossa, como a gente bate papo, da maneira que a gente conversa, né, esse tipo de dicas e insights para vocês aí, né? Isso aí, não, com certeza. Espero poder voltar e fazer outros cafés do PJ. Pessoal, uma ótima noite para todos aí. Muito obrigado aí pela audiência. Abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.